Bom, já falei um pouco do escritório, né? Nós, obviamente, para poder construir isso tudo, nós tivemos a felicidade de estar há 15 anos no ranking dos escritórios mais admirados. Alcançamos também reconhecimentos internacionais, no Chambers, na Thomson Reuters, e Law Experts, e vários outros. Então, o escritório, eu falo em relação à questão de trabalho do advogado, do mercado do advogado, da profissão do advogado, com bastante tranquilidade por conta disso. Nós temos, né, advogados e advogadas jovens que são também admirados, né? Tem eu lá como mais antigo, mas, ao mesmo tempo, nós temos pessoas muito mais jovens que também estão. Então, o escritório sempre foi muito reconhecido porque nós somos uma fábrica de pessoas bem-sucedidas. E eu falo isso com muita tranquilidade, como eu brinquei com vocês. Os escritórios patrocinadores aqui foram, não importa, mas eles foram, um deles eu contratei na porta da faculdade, o outro foi meu estagiário, a outra advogada foi minha aluna. Então, e hoje eles são escritórios bons, bem-sucedidos. Então, é um lugar preocupado em ser uma escola. É um lugar preocupado em fazer as pessoas ficarem melhores, ficarem bons profissionais. Não só para os nossos clientes, mas para elas mesmas. Então, alguns números nossos. Temos mais de 3 mil clientes, a maior parte são empresas de médio, grande porte. Não temos empresas pequenas. Conduzimos mais de 10 mil casos, sem considerar aquela etapa que nós trabalhamos, que lá nós tínhamos 35 mil processos judiciais, nós falamos de 10 mil processos. Transações e projetos significa M&A, comprar empresas, fazer contratos, desmanchar sociedades, fazer sociedades, privatizações, leilões, construções. Tudo isso está dentro disso, né? Reorganização de grupos econômicos, estão aí dentro. E, por 15 anos, entramos no ranking dos escritórios mais admirados. Na Europa, nós participamos da criação de uma rede europeia de escritórios de advocacia, cujo primeiro presidente foi do nosso escritório e que está em 14 países na Europa. Nós pertencemos também a outra rede americana, que também está lá nos Estados Unidos e na maioria dos estados americanos, né? Esse foi, no ano de 2010, na verdade, eu descobri, por um telefonema de uma jornalista que me disse o seguinte: olha, você pode dar uma entrevista para a nossa revista? Eu falei, do que é? Ela falou, não, porque vocês são dos 10 maiores escritórios do país. Eu falei, é? Ela falou, você não sabia? Eu falei, não, nunca soube disso. Eu falei, e onde nós estamos? Ela falou, vocês são o 8º. Eu falei, nossa, que bacana, e vocês fazem isso há bastante tempo? Faz muito tempo. Nós nem sabíamos, porque não tínhamos tempo para olhar para isso. Hoje tem essa série de rankings, nós não sabíamos. E aí nós dissemos, tá bom, se nós estamos assim, vamos pelo menos ficar mais perto. Então, nós fomos lá para o 5º maior escritório de advocacia. Foi o momento que a gente resolveu mudar de negócio. Mas nós fizemos um projeto, onde tinha o Siqueira Castro, o Tosini, o Pinheiro Neto, nós, depois o Machado Meia. Então, é uma trajetória realmente interessante, porque nós não procuramos isso. Nós estávamos tão ocupados em fazer bem, em fazer melhor, que nem sabíamos que nós estávamos nessa posição. Para você ter ideia do que é ter volume de casos, ou não é volume, é ter experiência acumulada, porque isso não é volume, só no STF nós temos 800 processos hoje, no STF, que já passaram, ou que estão, mas que já passaram pelo STF. 800 processos é um número, assim, eu acho respeitável, né? Para você ter os casos transitados por lá. Ganha, perde, não sobe, julga. Muitos você ganha, muitos você perde, mas isso é da advocacia, é irrelevante isso, mas dá um pouco da ideia de como é importante que você sempre olhe a questão da qualidade, da sua capacidade, porque o desafio vai mudando. O desafio vai mudando. Quanto mais você fica na advocacia, melhor você fica, mas também os seus adversários ficam mais duros. Os casos sobem de cifras. Quando você vai assinar uma defesa de R$1 bilhão, você não dorme. Será que eu pus tudo lá? Você fala, mas tem processo de R$1 bilhão? Pior que tem, e nós temos mais de um.
Tem de R$1 bilhão, tem de 50 milhões, tem de 100 milhões, tem de 300 milhões, de 500 milhões, tem. E você tem que chegar lá, colocar a tua caneta, tá o número da tua AB, e você tem que partir para aquele negócio e sabendo que o teu adversário, às vezes, está muito anos na tua frente. E ele tem um time gigantesco, preparado, para poder fazer com que você perca. Porque a advocacia é uma profissão interessante, ela não tem segundo lugar. Ou você perde ou você ganha. Nunca você vai poder chegar para o seu cliente e dizer assim, olha, nós perdemos, mas tudo bem, ficamos em segundo lugar. Não vai funcionar. Não tem segundo lugar. Você só perde ou ganha. Não tem empate, não tem outro resultado. Então, é muito difícil que você vá trabalhando sem observar que você, quanto melhor você ficar, quanto mais relevante você ficar, mais íngreme vai ficar a subida, mais difícil vai ficar. E como que a gente enfrenta esse problema? Né? Primeiro, pela experiência. Essas foram experiências que nós passamos em processo de privatização, muitas das coisas que vocês usam hoje com naturalidade, nós trabalhamos nesses processos. As companhias de energia eram estaduais, hoje elas são abertas na Bolsa, a telefonia que vocês usam hoje, elas também eram companhias públicas, a área de energia, a área de saneamento, a área de ferrovias, nós trabalhamos em todos esses processos. Nós vimos o Brasil mudar sobre esse aspecto, né? Mas o ponto principal é, e como funciona esse problema da carreira do advogado? Né? Com essa experiência acumulada de ter tantas pessoas trabalhando assim, quantas pessoas será que entraram no nosso escritório ou tentaram uma vaga ou tentaram participar de um processo dentro do escritório para poder fazer parte? Né? Eu vou dar uma ideia para vocês de como é que está o mercado. Eu sou também conselheiro do CIE. E no CIE, certamente a maior parte conhece, ele procura colocações e apoia para que as pessoas possam conseguir um estágio ou trabalhar como menor aprendiz. Olha como está a situação hoje que você que vai entrar no mercado, o que você vai encontrar. Primeiro, tem 3 milhões de jovens aguardando um programa no CIE para fazer estágio melhor aprendiz. Ou seja, a nossa fila no CIE é de 3 milhões de jovens tentando entrar em algum lugar para trabalhar. 32 mil estagiários que estão hoje dentro do CIE estão dentro da área do direito. E eram 45 mil até 3 anos atrás. Por que caiu? Inteligência artificial. Os sistemas de inteligência artificial derrubaram o número de estagiários na justiça de 45 mil para 32 mil. Enorme o impacto. Como será o impacto na advocacia? Como será a sua participação dentro desse mercado? Número de advogados do Brasil, 1,5 milhão de advogados. É um dos países, um dos 3 países com o maior número de advogados no mundo. Nós temos a Índia, os Estados Unidos e o Brasil. E o Brasil certamente baterá todos eles em virtude da super oferta de cursos na área jurídica. 52%, metade, tem menos de 10 anos de carreira. Tem 2 lados da moeda. Bom, está todo mundo meio parecido com vocês, e também tem o outro lado. Você tem muita gente, tem um funil complicado para que você encontre lá o seu lugar. Né? 51% dos advogados já são mulheres. Né? Esse número já está... Em breve, a estimativa é que em menos de 5 anos nós teremos 60% no mercado de mulheres. No nosso escritório, eu acho que deve ser quase 90%. Brincadeira, é 70% hoje são mulheres. Né? E entre os ramos do direito, como é que está a alocação de profissionais? A área de direito civil é que atrai mais profissionais, que tem 25%, quase 26%, pela área de família, que tem quase 12%, a trabalhista com 11,5%, o previdenciário com 11,5%. Essas são as áreas que mais têm profissionais alocados. Na minha área, na área tributária, quando eu entrei para trabalhar nessa área, porque eu já vinha trabalhando nessa área, eu acho que tinha-se o professor, tinha o escritório do meu professor, mais um escritório muito bom, que tem até hoje, e eu. Então,
era uma condição, parece fácil, não, muito mais difícil. Eles eram espetaculares, eles são espetaculares, são ótimos. Né? Eles já estavam fazendo palestras na Bélgica, fazendo palestras na Alemanha, fazendo palestras nos Estados Unidos, e eu estava abrindo uma porta. Qual era a minha chance? Né? Então, hoje, há muita capilaridade, há muita oportunidade, porque o direito no Brasil muda a cada 10 segundos. Novas áreas surgem a todo momento. E se você tiver tempo, estômago, eu vou dizer para vocês o raciocínio que eu fiz para decidir pela profissão de advogado. Eu queria uma profissão que o tempo corresse ao meu favor. Quanto mais velho eu ficasse, mais valioso eu fosse. E o direito atende a esse requisito. Né? O tempo corre ao seu favor. Outras profissões, você vai para o mercado financeiro. Aos 32 anos, acabou a sua carreira. 35 anos, acabou a sua carreira. Esquece. Se você vai para uma companhia multinacional, se você não virar presidente até os 35 anos, e daí para baixo, acabou para você. Você não vai ser presidente de mais lugar nenhum do planeta. Né? Hoje, a média de CEO é 30 anos, 32 anos. Você vai terminar a faculdade aqui com, sei lá, 22, 21. Ou seja, é um tiro. É 9 anos para você virar presidente de uma companhia ou acabou. É terrível. Na advocacia, não. Quanto mais o tempo passa, mais valioso você fica. Não é? Eu tenho aqui as minhas colegas aqui, com certeza, experimentam isso, não é? Melhor vocês ficam, mais vocês são capazes de resolver. Então, é uma profissão que você está alinhado com o tempo, porque o maior adversário do ser humano é o tempo. Então, você não pode lutar contra o tempo, você tem que ter a inteligência de escolher algo que o tempo corre a seu favor. Você tem que botar o teu barco lá para onde o vento sopra, não vá contra o vento. Você põe as velas para onde o vento sopra, e o vento é o tempo. Então, alinhem a profissão de vocês com o tempo. Não lute contra o tempo. Aceite que o tempo é inevitável e você precisa alinhar, e vocês já fizeram essa escolha. A sorte é que vocês já fizeram essa escolha, porque o direito propicia isso, como a medicina propicia isso, como a engenharia propicia isso, enquanto que outras profissões não propiciam isso. A tecnologia é terrível, a área de administração é terrível, a área de finanças é terrível, o mercado financeiro é terrível, e várias outras áreas que você termina a sua carreira abruptamente. Então, é muito importante essa consideração. O que precisa, então, para você ser um profissional que vai encontrar o seu lugar ao sol? Planejamento, na nossa opinião, capacitação, consistência, quero falar sobre isso, e excelência. Eu vou agora mostrar para vocês dados reais que são do nosso escritório. Né? Vamos lá. Quando eu pedi que fizessem lá para nós um levantamento, um tempo mais curto. Os últimos 15 processos seletivos que nós abrimos no escritório, nós tivemos 40 mil pessoas que olharam para a nossa proposta e 1.932 candidatos participaram se interessaram por isso. Ou seja, 23% dos que visualizaram. Então, nós tivemos 1.932 candidatos interessados em 15 vagas. E o que aconteceu nesse processo, que eu chamo aí de funil de contratações? Né? Nós tivemos 456 candidatos. 290 estavam para a gente considerar. Né? Já caiu aí para 63% do que nós tínhamos lá dos 100%. Desses 290, nós selecionamos para fazer uma entrevista 60. Então, nós já perdemos mais ainda, ou seja, dos que se candidataram, dos que vieram, nós estávamos ali com mais uma perda, né, de 79% em relação ao número original. Não foi nem, já acabou ali na entrevista. Depois, fomos para a análise técnica, perdemos mais um pouco, 31% dos candidatos não foram para frente, já pararam na análise técnica ali, da sua capacitação técnica. Desses foram para uma entrevista final, né, do número de aproveitamento, somente 6%, porque, olha, eu comecei lá com 456, eu já estou na entrevista somente com 29%, eu estou com 6% dos candidatos. Depois disso, nós fomos para a parte de como é que o cara é, o soft skill, se ele é bacana, se ele é interessado, se ele é dedicado, se ele é um cara empenhado. Bom, aí nós caímos de 29 para 21. Nós estamos falando aí que eu estou agora com
4,6% dos candidatos. Depois nós fomos para uma fase que nós achamos um candidato certo e decidimos fazer uma proposta. 3% dos candidatos chegaram numa fase onde o escritório achou que valeria a pena fazer uma proposta. Então, você veja, quantos candidatos se interessaram pela vaga e quantos acabaram recebendo uma oferta de trabalho. E mais bacana que nós propusemos para 15 e contratamos 15. Né? E foram os 15 que nós queríamos. Então, é um processo bastante difícil. É um processo que não é fácil. Né? Outros escritórios, com outro perfil, talvez você possa ter um amigo, um parente, que você pode começar a sua carreira. Mas numa firma um pouco mais estruturada, é um processo que não é muito simples. Né? Por que a gente faz esse processo? Por que a gente faz dessa maneira? Pelo que eu estava dizendo antes. Né? Eu posso dizer para vocês coisas... já voltou tudo aqui, voltou inteirinho, pulou tudo. Agora que era a parte boa, deixa eu ver aqui. Planejamento, capacitação, consistência e excelência. Qual o maior problema que nós temos aqui? Capacitação. Este é um problema enorme. As pessoas fazem a faculdade e acham que é fazer depois um monte de pós-graduação. Não é. É você ser bom. Consistência. Às vezes nós olhamos o currículo, a pessoa está no mercado há 3 anos e trabalhou em 7 lugares. Tem algum problema. Ele trabalhou em direito societário, eleitoral, ambiental, crimes, trabalhou depois do PROCON, o que ele está procurando? Se ele fizer isso por 1, 2 anos, é até compreensível, mas depois de 8 anos, ainda não se encontrou. Então, este é um problema também de capacitação e consistência. Surge o problema. Então, onde está o desafio? Está em você fazer uma boa faculdade? É aí que muda a sua vida? Não. O que muda a sua vida é você ficar melhor, é você ser bom mesmo. É você, de fato, querer fazer aquilo muito a sério. O direito não vai dar certo se você fizer aquilo de brincadeira. Se você quiser descansar... Não é volume de trabalho, porque no escritório a gente não deixa o pessoal trabalhar até altas horas da madrugada, a gente desliga os servidores para o pessoal ir para casa, ao contrário de outros escritórios, onde é um orgulho o cara morrer de trabalhar ou ficar até as 4 da manhã e tirar foto dele tentando dormir, tomando café ou as luzes acesas do escritório. Né? Não é isso. Nós cortamos mesmo, nós paramos de determinado horário para as pessoas terem vida normal. Mas o que é o grande problema? Né? O grande problema que nós temos, e que eu quero repetir aqui com vocês, é essa necessidade de que o profissional... Eu vou voltar no slide do funil, que eu estou vendo que tem pessoas olhando ali. Deixa eu ver se eu consigo voltar aqui. Nossa Senhora, vamos lá. Projeto de tecnologia. Olha lá, esqueceram. Vamos tentar de outra maneira. Bom... Vamos lá, mas eu sei de decor os slides. Então, vamos lá. Ele tem um delay em relação ao tempo aqui. Tá bom. Vamos lá. Então, como é que você vira esse cara dos 3%? Que eu acho que é isso que interessa. Né? Porque muitas pessoas acham que é fazer a faculdade, você vai ter uma vida feliz e vai ser tranquilo. Não vai ser tranquilo. Não vai ser tranquilo, não é uma coisa simples, não é uma coisa fácil. Não se engane que você vai fazer um curso no Instagram e você vai aprender tudo e você já vai começar a ganhar 15 mil reais por mês e coisas assim. E no final do dia você vai ser milionário fazendo sucessão que você aprendeu, você vai atender clientes que precisam de advogados na Austrália. Tudo papo furado. Né? Não é fácil porque você precisa ser muito bom. E ser bom significa ter consistência. Então, você precisa, de fato, se dedicar muito, como certamente todos que estão aqui são testemunhas disso. Não é para qualquer um. Não é para qualquer um. Se o seu carro não está com o banco de trás cheio de livros, o seu porta-mala não é um inferno de carregar livro, se você não acorda lendo livros, se você não dorme lendo livros, se você não olha... todos os dias os sites de decisão, de jurisprudência, se você não lê as notícias jurídicas, se você não ouve no final da noite, você troca o canal e vê TV Justiça, esquece. Esquece porque o nosso pessoal faz isso.
Não vai dar certo. Porque nós fazemos isso. E eu faço isso. E eu faço isso todos os dias. E eu faço 7 dias da semana. Então, não vai ser fácil. Se você vai ser advogado, pelo menos se você vai negociar, se você vai trabalhar na área contenciosa, se você vai trabalhar em M&A, nós vamos dar o melhor da gente. Nós vamos dar o melhor. O nosso pessoal vai dar o melhor. E você vai suar a camisa para você dar o seu melhor também. Então, é assim que a coisa funciona. Né? Não tem segundo lugar. Então, é muito importante que a gente observe a necessidade do aperfeiçoamento contínuo, da importância de vocês estarem aqui assistindo palestras, se qualificando, e que isso tem que ser uma rotina da vida toda. Não vai ser assim, depois de um tempo, você vai poder descansar e curtir o seu carro novo. Normalmente, você não vai ter tempo de buscar o seu carro novo. A minha primeira Mercedes, eu demorei 32 dias para ir buscar, porque não dava tempo. Então, é assim a vida. É assim a vida. Para que você seja um bom profissional, você precisa, de fato, de uma dedicação plena. Agora, aqueles que toparem esse desafio, não é morrer de trabalhar, não é deixar de viver, não tem nada disso. Mas se você não tem esse foco, se você não tem essa dedicação, você está no curso errado. Se você acha que você pode ler no final de semana, que você pode, de vez em quando, dar uma olhada no que está acontecendo, vai ser, a menos que você seja muito fora da curva, genial, claro, pode acontecer. Mas o resto é esforço, é suor. É suor. E você tem que gostar, você tem que gostar de ler livros, de ler decisões, de assistir filme sobre promotor, assistir filme de crime, assistir Sultes 4 vezes, né, assistir Law and Order, senão você não vai conseguir ficar dentro dessa profissão. Poucas pessoas conseguem permanecer, mas o prêmio vale a pena. O prêmio realmente vale a pena. A realização pessoal é enorme, vem muito antes do dinheiro, a realização pessoal. Outra coisa muito bacana, você fica entre pessoas espetaculares. Né? Eu vejo aqui colegas de profissão, minha ex-aluna, meus colegas do escritório, outros aqui que já são filhos de alunos meus. É um ecossistema incrível de relacionamento, de pessoas boas, e você vive no meio de pessoas inteligentes, de pessoas qualificadas, de pessoas esclarecidas, de pessoas que veem além, de pessoas que falam bem, pensam bem, escrevem bem, raciocinam bem. É um grande ambiente, é um ecossistema muito satisfatório, em termos de vida pessoal, em termos de satisfação pessoal. Não é realmente algo que você faz exclusivamente por causa do dinheiro. Você faz porque o ambiente da advocacia, a partir de certo nível da advocacia, principalmente como estão minhas colegas aqui, né, os colegas que estão, a partir de certo nível, ela é altamente recompensadora, porque você estará entre pessoas não só bem-sucedidas financeiramente, que parece ser o principal propósito, mas não é essa a ideia. A ideia não é você correr atrás do dinheiro, a ideia é você ser tão bom que o dinheiro corre atrás de você. Essa é a lógica, e eu gostaria de ter ouvido isso. Eu gostaria de ter ouvido isso. Eu acredito que vocês têm toda a possibilidade de ter uma realização pessoal, profissional, gigantesca, mas vocês devem estar dispostos, vocês têm que ter vontade de fazer essa curva, de ultrapassar os 5.000 metros, sair da base, escalar, e andando, as coisas vão se complicando, vai andando, não desiste. Eu brinco no escritório, o pessoal dá risada, eu falo, ganha quem desiste por último. Então, tem que enfiar a cabeça na bacia, todo mundo, e ver quem aguenta ficar mais. Alguns vão acabar o fôlego, vão erguer a cabeça, se você conseguir a cabeça por último, você venceu. Então, é mais ou menos isso. Você precisa ter essa energia interna, interior, ter essa determinação, acreditar que vai dar certo, acreditar que você vai fazer esse negócio acontecer e dar o tempo da sua vida para isso. A recompensa é gigantesca, a recompensa emocional. Não, o dinheiro é a última coisa que você vai se preocupar, mas a alegria de você ver aquelas pessoas aflitas, aquelas pessoas em situações difíceis, complicadas. Eu tenho certeza que os casos que minhas colegas aqui mais lembram foram aqueles que eles fizeram o maior bem para alguém. Não foi o que pagou maior os honorários.
Tenho certeza disso, porque as melhores lembranças que eu tenho não foram os que pagaram os melhores honorários. Foram aquelas pessoas que estavam enrascadas, dependendo a vida delas de determinada coisa, de solucionar determinada situação, e você foi a pessoa que parou e botou aquela pessoa de novo nos trilhos. Eu acho que a satisfação que talvez tenham as pessoas que são médicas, acredito que seja, meus amigos médicos comentam muito isso, é ver o cara lá batendo 12, quase à beira da morte, e no dia seguinte você vê o cara correndo lá no taquaral e te cumprimentando e vendo você. Essa é, na verdade, a alegria. Embora eu trabalhe numa área que seja uma área de negócios, aquisições, fusões, gestão de crise, casos difíceis, muitos na área tributária, na área societária, arbitragens internacionais. Eu trabalhei em arbitragens em Paris, eu trabalhei em arbitragens em Londres, eu trabalhei em arbitragens na Califórnia, eu trabalhei em arbitragens em Nova York, eu trabalhei no Chile, trabalhei em um monte de lugar, eu trabalhei em 5 países da África. Trabalhei não é de ir lá visitar, não, trabalhar, passar 1 mês, 2 meses, 1 ano. Então, valeu a pena? Valeu. Eu estava lá por diversão? Não, eu estava sempre trabalhando. Eu tenho fotos minhas de terno e gravata, acho que em todos esses lugares, né, em lugares espetaculares, eu sempre de terno e gravata. Então, valeu a pena? Valeu, porque tinha uma coisa para ser resolvida, uma coisa que você conseguiu resolver, conseguiu fazer, conseguiu concluir, conseguiu terminar. E na área da advocacia ainda, que envolve empresários brasileiros, são tantos os problemas, são tantas as dificuldades, que é uma grande alegria quando você vê que você conseguiu botar aquele negócio no lugar de novo, fazer aquela coisa funcionar, tirar aquela dor, tirar aquele sofrimento, tirar aquela dificuldade. E eu tenho certeza que, como eu disse, que elas também têm essa mesma lembrança. Elas são capazes de falar assim, de pronto, 2, 3, 4 casos que elas disseram, esses são os casos que marcaram a minha vida. E talvez essa seja a dificuldade de dizer quais foram os que pagaram os maiores honorários. Porque mais do que trabalho, é uma paixão. E se você precisa achar essa paixão em você. É realmente uma paixão. Nós fazemos isso primeiro porque gostamos, depois porque tem muito trabalho, e depois nós fazemos e continuamos fazendo, porque nós somos apaixonados pelo que nós fazemos. E esta paixão é que vai fazer com que você tenha a sua realização pessoal e você tenha a sua satisfação. Eu coloquei esses números para mostrar que não é fácil. Não é fácil. Talvez nem todos, mas tenho certeza que nos meus colegas deve ser mais ou menos assim, não importa, importa os percentuais. Também é assim. Todos aqui têm dificuldade de ter bons profissionais trabalhando com eles. Todos aqui estão com as vagas abertas. Todos aqui estão há meses procurando alguém para ajudar. E eles não vêm por quê? Porque eles pagam mal? Não. Porque eles não precisam? Também não. Porque não tem pessoas com essa paixão, com qualificação, não tem pessoas com consistência, que sabem o que querem fazer e estão consistentemente fazendo aquilo. Não é? Você não vai encontrar o Phelps vencendo as Olimpíadas e campeonatos sem passar 18 horas por dia nadando. É isso que vai acontecer. Então, eu, na verdade, gostaria de dizer a vocês que o desafio está isso. Ou seja, as portas estão abertas, os meus colegas mais dedicados foram bem-sucedidos profissionalmente, como marido, como esposa, como pais, foram bem-sucedidos também em termos sociais, na sua comunidade, são pessoas respeitadas, pessoas que encontram fãs em todos os lugares. Eu tenho uma filha que morria de vergonha de ir comigo no shopping, porque sempre aparecia alguém dizendo assim, filha, esse cara foi meu professor. Depois passou por uma fase de, você é filha dele? Nossa, ele me ajudou em tal coisa. Então, essas coisas vão acontecer com vocês. Mas vocês precisam ter consciência de que essa dedicação vai reconhecer, virá, mas você precisa ter essa energia, você precisa ter essa firmeza, você precisa ter cabeça, você precisa ficar focado numa única coisa, não fique pulando, não fique inventando, não fique tentando cortar caminho. É longo, é demorado, nem tão demorado, não é tão demorado. Eu consegui, antes dos 30 anos, ter muita coisa, no aspecto do tamanho do negócio, de experiência pessoal, profissional,
muito antes dos 30 anos, eu estava fazendo muita coisa que, às vezes, os caras com 60 não estavam fazendo. E tudo eu devo a essa paixão pelo direito, a essa paixão pela advocacia. Então, eu digo a vocês, para vocês pensarem na sua carreira, fiquem apaixonados pelo direito. Apaixone de verdade, dê o melhor de si. Vocês têm que olhar para isso dizendo assim, eu vou dar o melhor, eu vou entender esse negócio, eu vou me dedicar e não desanimar, porque a recompensa virá e você um dia talvez esteja aqui falando isso para os seus colegas, para os seus alunos, e eu torço por isso. Muito obrigado. Bom, agradecer ao doutor Emerenciano, a gente passou aí do tempo, né? Mas acho que a palestra valeu a pena para muitos de vocês que ainda ficaram, e agradeço pela presença de todos. Queria saber se a professora Conceição tem alguns comentários, a professora Mariana, por favor. Matheus, acende um pouco a luz. Bom, eu gostaria de parabenizar o professor, vou chamar de professor, permitir, né, chamá-lo de professor, porque eu estava até lembrando, né, eu conheço a sua história, então o professor Adelmo é alguém que se fez, né? É alguém que não só é movido à paixão, mas é alguém que não tinha, né, um histórico por trás, né, de alguém que tenha ajudado. Então, eu acho que esse testemunho é importante. Eu me recordo a época de pessoas que trabalhavam no seu escritório que falavam, tudo que ele recebe, ele reinveste no escritório. Então, o que ele está dizendo aqui realmente é a pura verdade, né? E a vida é movida por paixões, né? Em qualquer local é preciso ter paixão. E eu estou num programa, né, novo na PUC, que é o programa Mentoria, e para os alunos que estão concluindo a faculdade, é justamente muito oportuna a sua palestra. Por quê? Porque é possível, né, se inserir nesse mercado, é possível ser bem-sucedido. Então, eu parabenizo, só tenho a parabenizá-lo e foi muito bom ouvi-lo. Muito obrigada, professor. Doutora Adelmo, também quero parabenizá-lo pela trajetória inspiradora, por trazer todos esses detalhes que, como o senhor disse aqui no começo, às vezes a gente não tem a oportunidade e nem a disponibilidade de alguém para nos falar, né? E esses jovens alunos aqui que puderam hoje acompanhar essa sua trajetória, aprender também sobre várias reflexões que o senhor nos trouxe aqui, eu acho que é motivo de trazer, né, para os nossos alunos justamente essa inspiração, mas mais do que isso, acho que é a sensação de que é possível, né? Nós temos aqui também, além disso, uma matéria agora, recentemente, que é uma matéria de estágio supervisionado obrigatório, que acontece no 9º semestre, em que a gente trabalha com eles algumas questões práticas do dia a dia, assim, do 6º ano, que é o temido ano, né? Que quando eu falo para eles assim, chega no 5º ano, todo mundo não aguenta mais a faculdade, não aguenta mais os professores, quer se livrar, só que a hora que a gente se vê sozinho, a gente fica um pouco perdido, porque você perde o referencial do professor, querendo ou não, tendo identificação com o professor ou não, o professor está te dizendo, olha, você precisa estudar isso, você precisa estudar aquela matéria, precisa fazer isso, precisa fazer aquilo, e, de repente, quando você está no 6º ano, você perde um pouco desse referencial. Então, eu acho que essas reflexões que o doutor trouxe aqui para a gente, mostra e permite que eles também se inspirem e reflitam para que eles possam tomar essas decisões, né? O mercado hoje da advocacia está superlotado, nós temos muito advogados, mas eu sempre digo a eles o seguinte, tem sol para todo mundo, você só tem que saber onde é que o seu sol vai brilhar para você, né? E acho que eu sempre falo aqui também que é o seguinte, eu acredito muito que quando a gente trabalha com consistência e com verdade,
Não tem como dar errado. Pode demorar um pouquinho mais, mas não tem como dar errado, né? Então, eu quero mais uma vez agradecer, parabenizar mais uma vez o Centro Acadêmico pela organização do evento e agradecer a presença do senhor e a sua palestra também. Muito obrigada, viu? Bom, pessoal, se alguém tiver alguma pergunta, pode levantar a mão, a gente tem tempo. Ah, lá, em cima. Meninas, alguém, por favor? Acho que eu já vou chamar de professor, porque depois dessa aula eu acho que eu já me considero um pouco de aluno também. Então, primeiro, muito prazer. Obrigado, viu? Eu acho que o melhor nome que eu recebo é como professor, viu? Porque doutor, tal, não, mas bom é ser professor, né? Então, muito obrigado. Primeiro, muito prazer. Meu nome é Álvaro. E se eu pudesse, eu acho que eu tinha gravado essa apresentação toda essa conversa, transformado em um podcast para ouvir, acho que todo dia. Foi muito Obrigado. inspirador, eu agradeço de coração mesmo. E uma dúvida que ficou para mim e que eu gostaria, acho que na verdade são duas, seria primeiro, quais foram os seus ídolos e qual foi a importância deles para toda essa trajetória de sucesso dentro do escritório, como professor, como pessoa. Então, acho que era isso que eu gostaria de saber. Álvaro, muito bacana a sua pergunta. Muito obrigado, aliás. Olha, falar de um ídolo é muito, muito difícil, né? Porque ao longo da vida nós vamos trocando de ídolos, né? Você vai substituindo. Mas eu digo para você que também o meu ídolo era um professor também da PUC, e que eu tive a satisfação de posteriormente substituí-lo na cadeira, e foi um momento de verdadeira glória para mim, né? Não porque ele deixou, pelo contrário, ele trabalhava muito depois fora do Brasil, e eu passei a ocupar a cadeira dele, e eu achei isso uma coisa realmente incrível para mim, porque eu não tinha grana para pagar a faculdade, né? Ela já deu uma dica aqui. Então, no segundo semestre do primeiro ano, eu já contribuía com a faculdade, ali dando aula para o pessoal do primeiro semestre, né? A PUC tinha um programa que, se você ajudasse ali nas aulas, você tinha 50% de bolsa. Então, eu já encarei isso logo no segundo semestre, né? E tive contato com professores, então, já na área de direito comercial, e foi uma alegria muito grande no dia que eu substituí meu professor. Eu acho que todos os títulos que eu tive e as pessoas que eu fiz foi com ele. E tive a alegria também de poder agradecer a ele, até recentemente nesse ano, que ele já está com uma idade um pouco mais avançada, vai ao escritório todos os dias, mas ele também se tornou um imortal lá na Academia de Letras, e eu fui jungido, né, para ocupar a cadeira 01 da Academia de Letras, e tive a oportunidade de encontrá-lo lá e contar isso para ele, da minha alegria do dia que eu o substituí na carreira. Ele era um professor, teria muitos, podia admirar, como admiro desde o Einstein até todos os outros, mas no final do dia era meu querido colega e professor na faculdade, que foi antecedido por um melhor ainda, que foi um outro advogado, também na área de direito empresarial, que na época era um professor da PUC Campinas e com quem eu trabalhei, e tive a felicidade não só de trabalhar com ele, como também substituí-lo na cadeira antes desse outro professor também. Então, esses dois caras que eu substituí na PUC Campinas realmente são os caras que eu lembro até hoje. O único incidente chato que eu revelei recentemente é que o meu primeiro chefe, que era o professor de direito comercial, disputou a vaga da PUC comigo e eu fiquei com a vaga. Então, foi a única coisa desagradável. Eu procurei, pedi desculpas, disse que eu não assumiria as aulas, porque me senti envergonhado, né? Tirar a cadeira do professor, mas ele disse, não, vá lá, não tem problema algum, já dou aula há muitos anos, eu vou continuar, eu vou te dar algumas aulas, então. E ele me deu as aulas. Sexta-feira, as 2 últimas aulas da noite. Então, foi muito bom. Ele pagou muito bem. Mas é isso, Álvaro, bem legal.
Obrigado. Obrigado. Bom, agradecer o professor emerenciano, então, pela aula de hoje. Agradecer a Mari, a professora Conceição, que também, além de professoras, grandes experiências elas têm na advocacia e acho que servem de inspiração também para muitos alunos e alunas. Agradecer o pessoal que ficou até o final e desejar mais uma salva de palmas para essa aula que a gente teve aqui hoje. Bom, assim eu declaro encerrados os trabalhos de hoje. Muito obrigado, pessoal. E lembrando que a gente tem amanhã a noite de encerramento e uma atividade cultural no final, que sim, é obrigatória, mas eu prometo que a gente não vai segurar vocês por muito tempo, beleza? Então, mas venham porque vale presença do mesmo jeito. Muitíssimo obrigado, pessoal, e boa noite.